Olá, meus alunos. Então, nós estamos aqui para a nossa aula, né, do capítulo 7 do nosso polígrafo, na continuação das nossas aulas semanais. Então, pessoal, vocês perceberam que a partir da metade do nosso semestre nós começamos a falar de uma interpretação jurídica de acordo com uma questão de pensamento, né? Uma questão um pouco mais filosófica de acordo com a interpretação jurídica, porque todos vocês vão precisar dessa base interpretativa para conseguir alcançar o que se propõe dentro da hermenêutica. E aí nós estamos aqui falando sobre alguns elementos de interpretação do direito e vamos especificar alguns e falar das conexões que nós temos desses pensamentos interpretativos com tudo que nós vimos até agora. Porque agora nós temos conjuntos teóricos de interpretação de texto, né, técnicas interpretativas, que vamos estudar a parte histórica também dessas técnicas interpretativas do direito. Algumas ainda se usam, algumas não se usam mais, mas elas devem ser estudadas para entender o caminho da evolução do direito. E tudo isso se conecta com os pontos que nós vimos anteriormente. Então é importante que vocês tenham entendido os capítulos anteriores para que tenha um andamento legal aqui no nosso conteúdo, tá bem? Então, nas considerações prévias, nós chamamos a atenção, então, de que esse exercício interpretativo, ele exige vários elementos para que nós consigamos chegar numa interpretação, né, numa compreensão apropriada dessa norma jurídica. E aí eu trouxe aqui entre eles, né, nós temos aqui o gramatical, né, também chamado de literal filológico, o lógico, o sistemático, o histórico e o teleológico. E essas técnicas interpretativas, nós vamos falar sobre elas e fazer correspondência com uns assuntos que nós já estudamos. Então, essa tarefa interpretativa, né, esse exercício interpretativo, é bom que nós tenhamos bem assinalado, que é uma interpretação individual, né? Cada intérprete faz. Nós temos uma base, um ponto de partida muito bem estipulado lá na nossa base de valores da sociedade, de toda a base do direito, né? Parte principiológica, mas essa atividade ela é única, porque nós fazemos a cada momento que entramos em contato com a norma e relacionamos ela ao fato, certo? Então esse esforço ele deve ser feito então para alcançar essa individualização da regra geral a esse fato da melhor maneira. Então esse estudo é muito importante, vocês vão usar ele o tempo inteiro, certo? E nós começamos pelo gramatical, né? Então, como o estudo do direito e os estudantes do direito, o primeiro contato que se tem é com o elemento gramatical, porque nós estudamos muito através do texto e através das doutrinas, nós lemos muito, o processo é feito impresso, né, numa forma gramatical dentro de uma parte física ou digital, e o intérprete tem esse primeiro contato com, né, o direito escrito. Então, o elemento gramatical é muito presente na nossa vida. Mas, apesar da parte gramatical, né, ela tem uma expressão importante e corriqueira, é importante perceber que esse instrumento ele é uma manifestação muito pobre do pensamento. A escrita ela diz muito pouco sobre a realidade. Nós temos dificuldade de transferir a realidade para a gramática, principalmente quando sai do nosso pensamento. Nosso pensamento não tem ponto e vírgula, ele é fluido, ele é contínuo, ele é rápido. A gramática ela tem pontuação, ela tem regras, tem normas, e isso ela amputa, né, muito dos significantes que acabam ficando dentro dessa linguagem mental. Então, nós temos que partir sempre da ideia de que a gramática é sempre pouca, né? Nós precisamos estudar para ir além da parte gramatical. Então, nós temos vantagens desse registro gramatical, mas cumpre a nós, intérpretes, sempre aperfeiçoar
tanto a escrita quanto a interpretação dessa escrita. Ela sozinha, ela é muito asséptica, ela diz muito pouco, certo? Então, se tem um objetivo de evitar o abuso dessa literalidade do texto, né? E acabar subjugando a ideia da interpretação da mente jurídica que ali exerce uma interpretação, só o que está escrito não é o suficiente, lembrem-se disso. E esse processo meramente literal, né, ele pode ser uma perversão da lei, porque usando só a parte literal se pode cometer grandes injustiças e ter um direito muito injusto, né? Então, saber as leis e conhecê-las, não as palavras, mas a força e o poder daquela manifestação ali. Né? Isso está lá, é uma citação que tem lá no nosso polígrafo, certo? Então, a letra em si da lei, ela é inexpressiva, ela precisa desse exercício humano para que a partir dela se possa entender o direito, dentro de outros fatores que nós vamos ver também na sequência, para chegar na justiça. A palavra fria nunca é a justiça. A justiça ela ocorre no uso dessa ferramenta para chegar no ponto do justo. Certo, meus amigos? Então, e daí nós vamos para o elemento lógico. Dentro do elemento lógico, né, nessa distinção da hermenêutica, nós temos a lógica interna e externa, certo? Então, na lógica interna, ela explora os elementos fornecidos pela lógica formal, né, e se limita ao estudo do texto. Então, a lógica externa, ela já tem um outro enfoque, né? Investiga as ações sociais que ditaram a formação daqueles comandos jurídicos. Então, eu vou ter que estudar os elementos externos dessa lógica para entender por que aquele comando jurídico foi feito e qual é a demanda social que encaixa ali. Hoje se fala da lógica do razoável, né? Porque as fórmulas frias, elas, de novo, dizem muito pouco. Nós temos que ter os critérios para que ela ocorra da melhor maneira e aconteça esse caminho do justo, né? Sempre é o objetivo, né? Chegar na justiça. Então, na lógica interna, né, o intérprete ele submete essa lei a uma análise, considerando, então, a própria inteligência do texto, né, legislativo. E ele fica alheio aos elementos de informação fora desse ambiente formal, né? Então, nós temos uma limitação interpretativa muito grande aí. E essa lógica formal, ela imobiliza o direito, porque a sociedade muda, a sociedade não vai parar. A sociedade ela vai andar de qualquer maneira e lembrem-se, o direito ele não tem a função de ditar a sociedade. O direito não tem que se preocupar que se essa decisão for feita assim ou assado, a sociedade vai ser isso ou vai ser aquilo. O direito ele só tem que ser justo, a sociedade vai escolher como a sociedade deve ser. Então aquelas fundamentações que dizem, não, mas se eu decidir dessa maneira, então a sociedade vai virar isso, vai virar aquilo. O direito ele não tem que pensar no que a sociedade vai ser, ele só tem que ser justo. A sociedade vai definir o seu caminho como ela quer se formatar, né? Impedir que a sociedade seja o que ela queira é um ato autoritário, certo? Então, essa lógica ela usa simplesmente os elementos fornecidos pela legislação e não leva em consideração as evoluções sociais, que é um grande problema, né? A evolução social faz com que a hermenêutica se modernize e eu tenha uma nova abordagem frente àquela norma jurídica. Então, seguindo os critérios dessa lógica interna, o intérprete então pode examinar a economia geral da lei, que nós temos lá, observem lá no nosso material, e daí verifica o local aonde se situa essa norma, né? Uma questão de hierarquia, de onde essa norma está. Essa interpretação interna, essa é útil, porque eu consigo ter uma noção de localização e hierarquia dessa norma, tá bem? E aí nós passamos para a lógica externa. Se tiver algum barulhinho, é que eu tô com o meu cachorrinho aqui por perto, mas eu acho que não deve estar saindo o som aí, tá? Mas se por acaso aparecer, eu peço desculpas a vocês. Então, nós estamos na lógica externa, tá? Visando, então, completar o sentido da lei,
então, sem contrariá-la, é claro, então nós completamos o sentido da lei sem que ela seja contrariada. Então, nós temos uma ligação entre essa norma e os fatos que entram em contato com essa norma. Então, nós temos uma orientação que observa os acontecimentos que provocaram a formação desse fenômeno jurídico. Para conhecer o mundo do direito, eu preciso entender a cultura que o envolve e a necessidade social que está em torno daquela norma, né? Então, ainda nós temos que ver os fins que ditaram essas regras jurídicas. Lembra, na nossa primeira parte da nossa cadeira, inclusive isso lá na nossa P1 caiu na avaliação de vocês, que nós temos a índole do sistema, nós temos uma ideia de fim, né, de uma voz que tem uma finalidade, nós temos um lugar a chegar, um objetivo jurídico dentro da nossa base principiológica. Isso fundamenta exatamente esse tipo de interpretação. Nós temos que perceber as demandas sociais para saber ainda que fins ditaram essas regras jurídicas. Então, nós temos a conexão com essa ideia de fim, de voz, da índole do sistema, né? Então, ainda, nas citações que nós temos lá, eu trouxe aqui o Brandeis, ele fala assim, ó, nenhuma lei escrita ou não pode ser entendida sem o pleno conhecimento dos fatos que lhe deram origem, ou aos quais vai ser aplicada. Porque eu preciso entender o contexto dessa norma para saber para que ela se presta e o que ela vai fazer, como ela vai entrar em marcha na sociedade e, consequentemente, saber os efeitos que ela vai ter, né? Então, a ciência ela não pode se limitar aos textos, mas sim à realidade da vida das pessoas. Senão ela vira uma ciência estéril e desumana, né? Desalmada, como diria o professor Ricardo Tim lá, né? Uma lei desalmada. E aí, pessoal, nós entramos na lógica do razoável. Nós já fizemos uma pequena introdução anteriormente. Então, a doutrina da lógica do razoável julga que foi um erro maiúsculo cometido pela teoria da prática jurídica no século XIX, o emprego em assuntos jurídicos de métodos da lógica tradicional, também chamada de matemático-física, silogística, que se originou com o organon de Aristóteles. Então, é claro que, sendo uma ciência aplicada a pessoas, uma questão de sociedade, tem essa conexão social, colocar um cálculo matemático ou algo com essa ciência exata, ela vai também violentar nossas questões humanas. Porque a nossa ciência é ligada à sociedade, às pessoas, nossos processos, eu costumo falar isso nas aulas sempre, nossos processos eles não são de papéis, eles são de carne. Aqueles processos são pessoas. Então, na verdade, querer introduzir dentro do direito uma fórmula fria para lidar com essas questões vai ser sempre uma violência com essas pessoas, né? Então, na opinião do autor, a metodologia, então, ajusta-se à matemática, física e outras ciências da natureza, revelando-se, porém, insensível para os problemas ligados à conduta humana. Isso faz muito sentido. Essas ciências, sem lidar com a condição humana, sem levar em consideração a condição humana, é uma ciência violenta, porque ela acaba matando justamente a humanidade que ali está, né? Então, nós temos que ter essa conexão. A interpretação do direito, então, deve levar em consideração as finalidades das normas jurídicas, de novo aqui a ideia de fim que nós estudamos na primeira parte. Solução satisfatória extraída da lei e da realidade dos fatos não pode ser contra essa base legal, contra esse espírito da lei. O autor defende a finalidade da interpretação da mente jurídica que ali interpreta. Então, tão importante quanto a lógica do razoável, né? Esse é o princípio hermenêutico da razoabilidade, dessa proporcionalidade. Eu preciso ter a ideia da intenção da lei nesse contato com as pessoas, certo? E aí, pessoal, nós entramos no elemento sistemático. Então, nós temos alguns aqui, hoje eu vou falar sobre poucas teorias jurídicas, mas que elas são muito importantes e elas estão todas lá no polígrafo, olhem lá com calma e vocês vão poder acompanhar, tá? Elas se complementam, tem questões que são um pouco parecidas, mas todas essas teorias têm um ponto fundamental que os diferencia, certo? E tudo isso está juntando os elementos que nós já estudamos na primeira parte, lembrem-se disso. Então, assim, o elemento sistemático. Então, não há, na ordem jurídica, nenhum dispositivo autônomo e autoaplicável. Lembra
que na nossa primeira parte eu falei que a lei ela não se olha sozinha, tu olha ela à luz da Constituição, tu olha ela em conexão com a finalidade do sistema jurídico. Então aqui a norma jurídica somente pode ser interpretada e ganhar efetividade quando analisada no conjunto das normas pertinentes a determinada matéria. Então nós temos um elemento sistemático porque eu preciso analisar o sistema jurídico que propõe aquela decisão. Ela não é uma lei isolada, né? Antigamente, muito antigamente, pessoal, né? Para vocês, não para mim, porque faz poucas décadas isso, que se estudava, a pessoa que gostava de direito civil estudava muito o Código Civil separado, né? A pessoa que gostava de trabalho estudava muito a parte do direito do trabalho. Hoje, todo profissional do direito ele precisa conhecer né, o ordenamento jurídico e conhecer essa voz unívoca dos objetivos jurídicos, porque essas leis sozinhas elas não valem nada. Essas leis sozinhas elas podem não ter sentido. Eu preciso conhecer a ideia sistemática, essa interpretação sistemática para entender tanto a hierarquia quanto a conexão dessa norma. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, ela precisa ser analisada no conjunto de normas pertinentes a determinada matéria. Quando o magistrado profere uma sentença, não aplica regras isoladas. Então, ele projeta toda uma ordem jurídica no caso concreto. Ele parte do geral e vai para o específico. Mas essa parte geral, ela está ali o tempo inteiro. Ele vai chegar até o específico. Mas eu preciso conhecer toda a parte sistemática para encaixar essa norma no caso concreto, certo? Então, o ordenamento jurídico, então, ele compõe-se de todos os atos legislativos vigentes, bem como das normas costumeiras válidas que mantêm entre si perfeita conexão. Lembra que nós falamos na primeira parte do todo harmônico, né? Que se uma lei for entrar em vigor e ela contrariar esse sistema, vai ter uma desconexão com essa voz, né? Com essa perfeita conexão que deve existir, e a partir dali, essa norma não vai poder ser aplicada, vai ser considerada inconstitucional, e daí vai sofrer todos os procedimentos, seja de maneira concentrada ou difusa, né, para que ela seja retirada dali. Né? Então, isso é muito importante. Ela precisa se encaixar com todo o ordenamento. De igual modo, deve haver completa harmonia entre os dispositivos de uma lei, a fim de que haja unicidade no sistema jurídico, ou seja, uma única voz de comando. De novo, percebam, pessoal, eu retomo muitas vezes aqui os assuntos que nós vimos na primeira parte, para que vocês consigam pegar aquela fração que nós estudamos lá e encaixar em teorias cada vez maiores e que vocês consigam enxergar tudo isso de maneira mais fácil. Para que a ordem jurídica, então, seja um todo harmônico, é indispensável que a hierarquia entre as fontes formais seja preservada. Então, existe uma hierarquia e existe uma maneira de organizar o código. Tanto que quando vocês forem estudar lá para o exame da ordem, vocês vão estudar muito o sumário dos códigos para saber, dependendo da situação, conseguir se localizar de maneira mais fácil, porque entendendo a hierarquia do código, se consegue ter um manuseio muito melhor do material de vocês. Então, se os dispositivos de uma lei se interdependem e se as diferentes fontes formais do direito possuem conexão entre si, a interpretação não pode ter por objeto dispositivos de textos isolados, é aquilo que nós falamos anteriormente, que não se interpreta isoladamente, porque essas normas fazem parte de conjuntos maiores que vão ficando cada vez mais específicos. Mas esses conjuntos, eles fazem sentido e existe uma sequência lógica ali, mas dentro de uma questão sistemática, certo? Então, o trabalho da exegese tem de ser feito considerando todo o acervo normativo ligado a um assunto. Então, apesar de ter um assunto específico sobre algo que nós estamos interpretando e tentando chegar ali no encaixe jurídico mais apropriado, aquilo que nós estamos vendo tem uma conexão desde a base constitucional. Toda a base principiológica sustenta esse caminho para que se chegue na parte que vai individualizar essa lei ao caso concreto. Esse caminho todo ele é feito, certo? O intérprete, então, nesse processo, né, ele distingue então a regra da exceção.
né? O geral do particular. Essa interpretação é justamente a especificação do fato concreto dentro desse caminho, né? Então, a natureza da norma jurídica ela se revela também pelo ordenamento sistemático, que esse sistema vai ajudar vocês a chegar nesse ponto. O estudo leva à conclusão se a norma jurídica é cogente ou dispositiva, principal ou acessória, comum ou especial. Lembram? Tudo isso nós especificamos na nossa primeira parte, lá no polígrafo. Então, pratica, que no texto nós chamamos atenção, que é uma prática condenável, né? E imprudente, quando o profissional que, sem visão do conjunto da lei e de outros dispositivos concernentes à matéria, interpreta artigos isolados, né? Então, isso é condenável, imprudente e não profissional, né? Tal procedimento é anticientífico, certo? Porque qualquer pessoa... É muito interessante isso, porque a partir do momento que vocês começam a estudar direito, vamos falar para as pessoas que estão nos primeiros semestres aí. Para quem já está mais adiante, já naturalizou isso. Mas geralmente o aluno que começa a estudar, ele passa a ser a fonte de informação de toda a família, mesmo que esteja no primeiro semestre. Toda a família fica perguntando isso, como é que funciona, como é que não funciona. E aí, é difícil dar essas respostas, né? Mesmo depois de formado, mas no início é impraticável, porque na verdade vocês precisam entender todo o sistema para poder dar uma resposta. Uma lei isolada, né? Um artigo isolado, ele não diz nada. Então isso não é científico. Pegar uma lei, ler ela e dizer que aquilo aí é isso ou aquilo, isso não é científico. Eu preciso conhecer a sistemática, conhecer todo esse procedimento para poder dar uma resposta segura e chegar mais próximo do que é justo, certo? Então, quem desenvolve a interpretação isolada de dispositivos corre o risco de alcançar resultados falsos, apegando-se, então, por exemplo, a uma regra geral quando existe uma específica, né? Ou pegar uma regra específica que não tem a ver com aquele assunto, ou pegar uma regra específica que não faz justiça àquele fato, porque nós precisamos entender a índole do sistema para saber que existe um caminho a seguir. A lei simplesmente escrita e fria, ela pode ser injusta dependendo da situação. Preciso conhecer as exceções, a regra geral e o sentido desse sistema, certo? Meus amigos, a parte interpretativa do direito, ela é muito importante. É algo que vocês vão fazer a vida inteira. E lembrem-se que nós temos um ponto de partida. O ponto de partida interpretativo, ele nunca é a nossa opinião. Não é a nossa posição individual. Não é nossos conceitos de moral. Nós temos conceitos jurídicos. Nós temos bases constitucionais e de direito. Nós temos questões principiológicas. Esse é o ponto de partida. O ponto de partida não é o que eu acho sobre aquilo. O ponto de partida é o que a nossa ciência diz. Nós temos muitos especialistas em direito aí que simplesmente tentam usar o direito para justificar o que ele já pensa. Muitas vezes nós decidimos questões jurídicas indo contra a nossa opinião, indo contra a nossa preferência. Mas a nossa ciência é mais importante do que a nossa preferência e é mais importante do que a nossa opinião. A ciência não está preocupada com a opinião ou com o que tu gosta ou não gosta. A ciência, ela quer ser justa, ela quer ser correta. E esse é o nosso compromisso. Dentro de todos os exercícios interpretativos que faremos aqui, esse é o nosso foco. É sempre lidar com a questão da justiça, não com uma questão opinativa. Tá bem, pessoal? Nos falamos na próxima aula e até lá. Um abraço.